Você que não pôde estar, perdeu. Perdeu não, deixou de ganhar. Deixou de ganhar. Foi uma bênção, nós brincamos, teve torta na cara, teve acerto o alvo, teve responde ou paga, teve montar o versículo bíblico quando estourava as bexigas, tinha tiragens de versículos bíblicos e o grupo tinha que montar. Foi uma bênção. E foi todos os jovens convidados para estar aqui, de 0 a 100 anos. Somente os que tinham acima de 100 anos não poderiam estar aqui. Mas nós teremos uma próxima, eu tenho certeza, e eu espero que você esteja aqui. Para não prolongar, vamos ler Esther, capítulo de número 2, versículo de número 11. Está escrito da seguinte forma: E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei, dava-lhe tudo o que ele desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava, e pela manhã tornava a segunda à casa das mulheres, sob os cuidados de Sagaz, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo seu nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiaiú, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Até aí, incline sua cabeça, vamos orar ao Senhor Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, aqui nos colocamos na tua casa, Senhor. Aqui estou eu, Pai, mais uma vez no teu altar, Pai. E como sempre, peço em minhas ministrações, que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito, Pai, conduzindo o meu lábio, guiando a minha língua. Pai, que eu não venha, Deus, falar, Deus, palavras que eles queiram ouvir, Senhor, mas que eu venha falar, Pai, palavras que eles precisam ouvir, Pai. Senhor, eu me coloco, Pai, totalmente dependente de Ti neste momento, Senhor. Deixo todas as minhas preocupações, todas as minhas limitações, todas as minhas falhas neste altar. E peço uma vez mais, Espírito Santo de Deus, que o Senhor se faça presente na minha vida. Não porque eu sou merecedor, mas porque eu necessito do Teu Espírito na minha vida, Senhor. E eu peço que no momento em que eu estiver, Deus, falando a Tua palavra, corações estejam sendo transformados, Pai. Vidas estejam sendo mudadas, Pai. Cativeiros sejam quebrados, Deus, através da Tua palavra, Senhor, e não da minha. E eu te louvo e te agradeço para todos sempre, em nome de Jesus. Sente ao seu lugar, dê uma rica salva de palmas ao Rei Jesus. Tema da mensagem de hoje: bálsamo que prepara, cura e liberta. Vou repetir: bálsamo que prepara, cura e liberta. Amados, antes de nós adentrarmos um pouco ao texto que nós ora acabamos de ler, nós precisamos entender o que é o bálsamo. O bálsamo, ele era uma espécie de um óleo grosso
que nascia principalmente, se você abrir em Gênesis 37, 25, antes de José ser vendido como escravo pelos seus irmãos, a Bíblia diz que homens do Egito vinham da terra de Gileade, trazendo consigo o bálsamo daquela cidade. O bálsamo era a extração de raízes e de plantas, ao qual saía um óleo espesso, grosso, com um cheiro agradável e muito usado para feridas, para curar as pessoas. Jeremias também fala do bálsamo, em meio ao cativeiro da Babilônia. E quando nós olhamos o texto de Esther, nós vemos uma mulher que perdeu o seu pai e a sua mãe, e seu primo Mardoqueu ou Mordecai, tanto faz, algumas Bíblias referem-se a ele como Mordecai, pega e traz ela para cuidar, pois Deus zelava dos órfãos e das viúvas. Se existe uma lei que Deus deixou bem clara a Moisés, é sobre o cuidado com órfãos e com viúvas. E ela fica órfã de pai e de mãe. Seu primo, parente mais próximo, pega ela e dá os cuidados a ela. Só que o rei Assuero, ou também Xerxes I, arma um banquete na sua casa e quer expor toda a sua glória e toda a sua riqueza como rei. Chama a rainha então que o acompanhara, chamada Vaste, e Vaste não adentra ao banquete e aumenta o furor do rei Assuero. O rei Assuero então não quer ter mais Vaste como sua rainha, e ele decreta uma carta na província e pede para chamar moças virgens e formosas. Manda os seus camareiros dar todo o sustento para estas moças. E Mordecai, ouvindo isso, lembra-se da sua filha agora então, prima, mas filha de criação, Esther, e fala: vai lá, fique lá na casa do rei, fique lá aos cuidados do rei. E dura um período, irmãos, para você ter ideia, o rei, para mostrar ali a glória das suas conquistas, um rei medo persa, 180 dias, 6 meses mais exato, para mostrar tudo o que ele tinha. Não foi coisa de 4 dias que comemoram aí a festa da carne. 180 dias o rei arma o banquete. Mas antes disso as mulheres são preparadas, e nós acabamos de ler que 6 meses elas são preparadas com mirra e 6 meses com especiarias. E eu entro no primeiro tema qual eu falei: o bálsamo que prepara. Esther passa 6 meses preparando-se para encontrar com o rei Assuero com especiarias, e entre essas especiarias estava o bálsamo de Gileade, ou bálsamo. A mulher se prepara com joias, com adornos, e a Bíblia é bem clara, e ela diz que quando Esther adentra a presença do rei Assuero, os olhos do rei Assuero brilham de uma forma diferente. A Bíblia diz que o rei Assuero amou Esther. Já havia passado outras moças, mas ele não havia visto em nenhuma delas algo que o atraísse. Mas quando Esther adentra a presença do rei Assuero, algo diferente acontece. Evangelista, porque era bela, era formosa? Não, eu não acredito desta forma, porque ela servia ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Jesus disse que vós sois luz do mundo, e não há como uma luz não brilhar diante das trevas. Vós sois sal da terra. Se o sal não servir para salgar, para nada mais presta, a não ser para ser jogado e ser pisado pelos homens.
Não foi a beleza de Ester que o chamara a atenção do rei Assuero. Foi a conduta de vida que aquela menina tinha. Olham e falam, não, ela era formosa, era virgem, mas todas as outras também eram. Mas quando Ester entra, após se preparar por 6 meses, a preparação das mulheres, 12 meses no total, mas 6 meses se preparando com bálsamo, Ester adentra a presença do rei Assuero. Ele olha no olho daquela menina, porque ainda era uma jovem, era uma moça, e vê algo diferente na vida de Ester. Ei, amado, o que você está querendo dizer com isso, evangelista? Que Deus está preparando você para mais à frente as pessoas verem em ti a vitória e a glória dele. Aleluia! Ei, amado, nada nasce feito, tudo se prepara. Nós sabemos, as mulheres principalmente, cada receita tem os seus ingredientes. Até um tempo de cozimento é necessário aquele tempo exato, se não passa do ponto, se não queima, ou se não cozinha. Por esses dias eu estive indo na casa da minha irmã, fui lá conversar com meu cunhado, e papo vem, papo vai, conversar eu gosto, principalmente quando a conversa é boa, a gente fala da vida. E aí ele falou para mim, fica aí para a gente almoçar, já era 1h da tarde. Eu falei, o que tem pronto? Ele falou, nada. Eu falei, e agora, meu Deus? A fome está batendo, o pão nosso de cada dia está aí. E aí eu falei para ele, eu vou te ajudar então, vamos aí. Ele falou, mas você sabe? Eu falei, lógico que eu sei. Ai, rapaz, você tem que fazer feijão. Falei, não tem problema, lava lá, vamos cozinhar. E aí ele colocou antes dele falar que não tinha feijão, ele tinha colocado a panela para cozinhar. E eu disse para ele, quanto tempo está aí? Ele falou, e eu lá que sei. Eu falei, como que você vai saber a hora de tirar ele do fogo? Você não sabe nem quanto tempo está aí. Peguei, tirei a pressão da panela, olhei, o feijão estava duro ainda. Falei para ele, mais 15 minutos após pegar a pressão. Deu 15 minutos, o feijão saiu, ó, na bênção. Falei, o mais difícil fizemos, o arroz é rapidinho. Peguei, temperei, ele falou, não, você vai temperar tudo. Eu falei, é lógico, eu tempero tudo. Aí eu tempero só um pouquinho. Degustamos um almoço gostoso, comemos, continuamos a conversa, me despedi e segui a minha vida. Mas por que você contou isso, evangelista? Porque eu estou te falando que o tempo de um cozimento de um feijão é cerca de meia hora, 40 minutos. O tempo de Deus na tua vida, amado, eu não consigo determinar. A teologia chama o tempo do homem como cromo, ou cromos, tempo de relógio, de segundo a segundo, de minuto a minuto. Mas a teologia chama o tempo de Deus de kairós. E o tempo de Deus, quem determina, não sou eu e não é você, é Ele. É Ele. Nós, na nossa afobação, no nosso drive-thru da vida, que passa, entra, faz o pedido, dá meia volta, sai do outro lado e já quer receber, questionamos a Ele o tempo inteiro. Aprendemos a tudo rápido. O mundo que vivemos é tudo rápido. Tudo acontece no estalar de dedos. O mundo nos ensina isso. O mundo nos ensina que tem que ser nem para hoje, é para ontem. Vamos.
Você entra nessa coisa do mundo. Já está na hora, vamos. Mas deixa eu lhe dizer algo, amado. Os homens de Deus que receberam a promessa de Deus na sua vida, na sua casa, se é uma coisa que eles aprenderam, era esperar. Ainda que parecesse que não aconteceria, eles esperaram. Me deu um exemplo o evangelista Abraão. Todo o povo nascendo filho, e filho para lá, e filho para cá, e criança correndo, e criança crescendo, e ele olha para a mulher, nada. E aí Deus desce e fala: Abraão, eu tenho um pacto contigo, Abraão. Eu não tirei você da terra de Ur, dos caldeus, te coloquei por este mundo afora para andar, porque eu não tinha algo contigo. E aí Abraão olha e fala: Senhor, que promessa é essa? Por ti, Abraão, serão benditas todas as nações. Tu serás pai de muitas nações. Ei, amado, é fácil olhar esta passagem e ver, e nossa, que bonito. Mas eu quero que você se coloque no lugar deste homem, que nenhum filho tinha tido ainda. Olhar para o céu e ouvir Deus dizer para ele que diante da semente dele estabeleceria muitas nações nesta terra. Como um homem desse acreditaria? É como Deus olhasse para você hoje, a situação que você passa, e falasse pelo Espírito Santo: a sua vida vai mudar de 100 para 1. E você olha as circunstâncias e fala: cadê? Minha geladeira só tem água. Como o Senhor diz isso para mim? A tua semente você terá para ti e para os outros. Ei, amado, mas existe algo na vida do homem que espera no Senhor. A paciência produz perseverança. Ah, Senhor, eu te louvo, Jesus. Aquele que é paciente, ele persevera. Apocalipse diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem cria paciência consigo aprende a ser perseverante. E uma pessoa perseverante, ela bate até a pedra quebrar. Ela não olha para o homem que está passando: vai ficar aí até amanhã, hein? Vai doer o braço. Ela continua batendo. Ela continua batendo. Existe algo que está faltando no meio evangélico hoje em dia, que é aprender a esperar. E como é difícil aprender a esperar. E o preparo de Esther foi um aprendizado de espera. Eu imagino que quando Esther via as outras moças indo à presença do rei, ela falava: quando que vai chegar a minha vez? Será que eu vou ter a minha vez? Será que ele não vai se encantar por uma dessas que está saindo e vai esquecer das outras? Passava milhares de coisas na cabeça dessa moça. Será? Os porquês e os serás da vida eram o tempo inteiro na mente de Esther. Será? Será? Mas o Deus nosso não é o Deus do será. O Deus nosso é o Deus que faz. O Deus nosso, não há dúvidas no nosso Deus, há certezas no nosso Deus. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim.
Mas nós não vivemos no Salmo 40. Nós pulamos 30 capítulos e vamos lá para os 70. Apressa-te, ó Deus. Apressa-te, ó Deus, na minha causa. Nós colocamos dificuldades. Nós enxergamos o que está a um palmo de distância dos nossos olhos. Mas o que é a fé, irmão? O que é a fé, igreja? O escritor de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. É fácil dizer que eu vou ser rico, sabendo que eu estou com uma conta bancária abastada, sabendo que eu tenho propriedades, sabendo que tudo me favorece, a minha empresa está crescendo cada dia mais. Difícil é dizer que Deus há de me abençoar quando faltam as coisas dentro da minha casa. Irmãos, eu tenho exemplo na minha família, na minha casa, dentro da minha casa. E eu sempre falarei disso. Minha mãe cansou de fazer campanhas dentro de casa. Orava. Os joelhos da minha mãe eram furados porque ela ajoelhava o joelho no milho. Isso faz ela melhor que os outros? Não, mas era a fé dela. E minha mãe orava e falava: Senhor, eu quero uma casinha melhor, Senhor. Senhor, é tantos filhos. Tinha 4, 5 beliches no quarto para todos dormirem. 3 cômodos. Quarto e cozinha. Casa de vermelhão. A chuva vinha, o medo batia. Essa chuva de verão ainda que vem aí, meu Deus. Cada vez que o céu se enegrecia, as nuvens se enegreciam, nós entrávamos em choque. A casa vai cair. E minha mãe, fiel. Culto de oração, está lá minha mãe. Campanha dentro de casa, está lá minha mãe. Orando, esperando, não vendo as condições, mas aguardando no Deus que pode fazer. Passou-se o tempo, passa-se os anos. Ontem eu tinha 18, hoje estou com 30. Os anos passam, e falavam para mim: depois que você fazer 18 você vai ver. E eu estou vendo mesmo. Passa rápido. E aí, meu pai, na luta dele, não é evangélico, mas nas orações da minha mãe, com as economias, levantou 6 cômodos e 2 garagens, numa casa que era de 3 cômodos. Chegou uma época que meu pai, com 8 filhos, tinha 4 terrenos e a casa aqui no Suíça. Como pode? Ei, amado, quando Jacó servia Labão, Jacó trabalha 7 anos, olha uma mulher bonita assim como Assuero ver Esther. E eu não vou alongar aqui não. Quando Jacó viu Labão, ele não viu Labão, ele viu Raquel. Ele estava preocupado com Labão? Estava nada. Viu a mulher, que linda, vai ser minha. Mas aí Labão fala: é 7 anos, vai trabalhar, homem. E aí Jacó estava inchada, mas batia naquela terra, plantava, e aí Labão começa a ver, está crescendo tudo. Ontem eu tinha 2, hoje eu tenho 4, eita, homem bom de trabalho. Casa-se com Raquel depois de 7 anos, casa nada, vai lá e casa com Leia ou Lia. E aí vai lá ficar bravo: você me prometeu Raquel. Não, mas aqui tem que casar mais velha, Lia mais velha. Mais 7 anos. 14 anos para casar com a mulher que amava. E depois que casa, vai continuar comigo aí. E aí ele arma a estratégia dele. Ficou quase 21 anos com Labão. 21 anos. Serviu o exército. Catou a reservista e ainda estava lá com o homem. 21 anos.
Mas sabe o que Labão reparou? Por que Labão segurou esse homem por todo esse tempo? Onde o homem colocava a mão, prosperava. Onde o homem relava, prosperava. Ele falou: eu não posso perder esse cabra não. Os filhos de Labão chegam nele e falam: meu pai, dispensa esse homem. Aí Labão olha: você está ficando louco, eu vou dispensar vocês, que só me dá dor de cabeça. Meu pai tinha isso, porque a palavra do Senhor nos diz no Salmo 33, versículo 12, se não me falha a memória: bem-aventurada a nação, cujo Deus é o Senhor. Há uma opção para você fazer na sua vida. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Deus Altíssimo que está no céu. Eu sei que da mão dele vem toda a suficiência e ele supre toda a minha necessidade. Para que eu vou seguir a Baal? Esther se prepara para entrar na presença do rei Assuero. Jeremias capítulo 8, versículo 21. Jeremias foi um dos profetas que profetizou sobre o cativeiro da Babilônia. E a ênfase da pregação de Jeremias era que Deus deixou o povo de Israel entrar sobre o jugo do cativeiro da Babilônia, para que o povo de Israel aprendesse qual Deus eles serviam. A ênfase da pregação de Jeremias era que foi da vontade de Deus. 70 anos o povo ficou na mão dos babilônicos. 70 anos na mão dos babilônicos. Mas Jeremias, capítulo 8, abre lá comigo, para não ficar somente nas minhas palavras. Capítulo 8 de Jeremias, versículo 21 e 22. Jeremias profetiza da seguinte forma: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias indaga algumas interrogações. E veja que ele não está afirmando que não há. Ele pergunta: porventura, não há bálsamo em Gileade? Não é afirmativo, é interrogativo. Ele está perguntando. Sabe por quê? Jeremias bem sabia que quando a pessoa necessitava de cura, ela catava aquele óleo grosso, colocava sobre as suas feridas, e depois de um prazo de um curto tempo, a sua ferida era cicatrizada. E Jeremias pergunta a esse povo: vocês esqueceram? Vocês esqueceram da promessa do nosso Deus? Porventura vocês acham que não há bálsamo em Gileade? Vocês acham que a cura de Deus ainda não pode se fazer presente no nosso meio? Se você soubesse o que o povo de Israel faz na Babilônia, se desviam da presença de Deus, esquecem do Deus qual eles servem, fazem deuses para eles, entram no contexto babilônico. Nós saímos do Império Medo-Pérsia de Esther e vamos até o Império Babilônico, e nós percebemos que o povo ainda continua difamando o Deus Altíssimo. 70 anos, irmãos. Nem sei se eu chegarei a essa idade. 70 anos na mão de um povo sendo oprimido, sendo açoitado, não podendo professar a sua fé, sendo impedidos. Isso só acaba em Daniel capítulo 5. Mas 70 anos
debaixo de um jugo. E nesta noite eu lhe faço uma pergunta: há quanto tempo você está com essa dor exposta no seu coração? Há quanto tempo você está com essa ferida aberta? E quando eu vos falo, eu falo de uma ferida superficial. O que é ferida superficial? Se eu mostrar, todo mundo vê. Há quanto tempo você anda com essa ferida interna dentro de você? Há quanto tempo você entra lutando consigo mesmo, fazendo diversas perguntas a Deus? Será, Senhor? Por que, Deus? Há quanto tempo você passa por essas feridas? Tem coisa que nós trazemos de quando nós éramos pequenos, crianças, e até hoje não fomos sarados. Precisamos tratar. Temos raiva da criança que cresceu ao nosso lado, porque talvez ela fez algo de ruim para nós, e levamos até o dia de hoje. Adquirimos broncas de irmãos, não curamos as feridas, mas ainda brigamos com Deus. Ei, amado, Oséias capítulo 6, está escrito: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele fez a ferida, mas Ele sarará. Ei, amado, o que você está querendo dizer? Que o bálsamo do Senhor que cura a ferida está sendo derramado neste lugar. Eu não sei qual é a sua ferida. Se a cicatriz é profunda, o médico dos médicos está neste lugar. É você, evangelista? Não. O nome dele é Jesus. O bálsamo que cura está sendo lançado nesta casa de oração. Ei, amado, deixa eu profetizar algo para a sua vida. E você recebe se você quiser, aqui é de bom grado. Não tem nada forçado aqui não. Ninguém aqui te obriga a nada. Você está aqui porque você quer. E eu vou profetizar na tua vida, você recebe se você quiser. Mas em nome de Jesus Cristo, que foi morto ao terceiro dia e ressuscitou e vive está no nosso meio, através do teu Espírito que é santo, eu profetizo a cura na tua vida. Eu profetizo a cicatrização das feridas, as quais você olha e até hoje sente dor. E em nome de Jesus, o médico dos médicos, tudo aquilo que tem impedido você de visualizar aquilo que Deus prometeu, neste momento, caia por terra, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que medo você tem? Se o general de guerra que nunca perdeu uma sequer batalha estar ao teu lado. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar você debaixo da minha asa, assim como as galinhas colocam os seus pintainhos para vos proteger, e tu me rejeitou. Quantas vezes eu quis zelar de ti, eu te chamei, eu implorei pela tua presença diante de mim, mas tu não me deu ouvido. Mas eis que esta noite eu vos faço uma aliança. Se nós juntássemos todas as pessoas amorosas desse mundo, não chegaria nem a 1% do amor de Jesus por nós. Amor ágape, amor incondicional, amor sem barganha, amor sem devolução, amor sem querer nada em troca. E você ainda me rejeita? Existe uma coisa que Jesus quer de você, somente uma coisa, não é a chave do seu carro, não.
Não é a chave da tua casa, não. Não é os perfumes que você tem. Não é o status na sociedade que você tem. Não, Jesus não quer isso. Jesus quer o seu coração. Somente o seu coração. E quando eu falo coração, estou falando de coração, mas no sentido de mente e intelecto. Eu estou falando de algo além de algo que palpita e bombeia os sangues para as minhas veias. Eu estou falando de algo que eu consigo entender e recebo para mim. Somente isso que Ele quer. Ah, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E amado, Jesus que cura, Ele continua sendo o Senhor da igreja. Embora muitos tenham feito que Ele não seja. Certas feitas aí, por tempo atrás, tem pessoas que chegam em mim e falam: eu não acredito mais na igreja. É tanta coisa que eu fico sabendo. Não acredito mais na igreja. A igreja é uma instituição falida. Não acredito mais na igreja. Pessoas que abriram uma ferida que é difícil de fechar. Eu fico vendo a mente dessas pessoas e eu olho e falo: igreja, e Jesus, você acredita? Você acredita em Jesus? Uma vez conversando com meu sogro, e ele é relutante para falar de Jesus, a primeira pergunta que eu fiz para ele, falei: você acredita na Bíblia? Ele olhou para mim e falou: não. Então eu falei: acabou a nossa conversa. Certa vez um baterista, formado na Ordem dos Músicos do Brasil, que tocava no trio elétrico na Bahia, foi um dos companheiros ao qual cresci no Evangelho, chamado Daílson. Saiu da igreja, foi para a Bahia, fugiu dos caminhos do Senhor. E certa vez eu falando na internet, encontrei ele pela internet, cumprimentei, ele me cumprimentou, comecei a perguntar como é que estava a vida dele. Ele falou: eu não estou indo na igreja não. Eu falei: mas Daílson, Jesus te ama, Daílson. Olha o que você está fazendo da tua vida, eu não quero saber. Deus não foi bom comigo. Não quero saber mais de igreja não. E eu, cada vez que ele falava, eu dava um versículo ou falava do amor de Jesus. Mas Deus te amou. Não faz isso não. E ele começou a se irritar e na conversa ele fala para mim: eu vou parar de falar com você. Tudo que eu falo, você fala de Jesus. Tudo que eu argumento com você, você coloca Jesus. Eu peguei, pensei, escrevi para ele: como não irei falar do que eu tenho visto e crido? Como eu não irei falar, Daílson, daquele que me fez acordar no dia de hoje e mais uma vez me deu o fôlego de vida? E daí sabe por que você está de pé? Porque Ele te amou e Ele continua te amando. E olhei visualmente, mas pelo computador, e falei para ele: o dia que você ver eu debaixo de uma sepultura, aí você não verá mais eu falar de Jesus por esta terra. E amado, porque eu vou lhe dizer, igreja decepciona, às vezes decepciona, não vou ser incoerente, mas Jesus nunca nos decepcionou. É dirigida por homem, que é falho, que erra, mas Jesus, aquele que é o cabeça da igreja, Ele nunca te decepcionou. Lembrei do hino da harpa: não desampara nunca, nem desamparará, se fiel até a morte eu viver. Aquele que nós servimos tem a cura.
Ei, amado João, discípulo amado, sabe o que ele fazia com Jesus? Oh, Senhor, eu estou tão preocupado, Senhor. Fala comigo aí, Jesus. Está difícil, a caminhada é longa. Ele deitava no peito de Jesus, encostava sua cabeça e pedia para que Jesus cuidasse dele. Foi um dos únicos discípulos que não morreu como mártir e teve a morte por velhice, embora sofreu muito. Entrou dentro de um caldeirão fervente e saiu de lá com a pele de um neném. Mas diante da congregação ao qual Timóteo pregara, João aparece. E aí ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que nós temos um advogado. Aí ele fala: filhinhos, não ameis de palavra, porque aquele que diz que ama de palavra e vendo seu irmão passando necessidade e não lhe estender a mão, como pode dizer que o amor de Jesus está nele? Ele já começa a carta. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Se você ler as cartas e as epístolas de João, o Evangelho e as epístolas, você só vai ver palavra de amor, amado, de fraternidade, de que Jesus não impõe algo para ninguém, Ele quer de bom grado. Ele não impõe nada para ninguém, não. Mas aí eu entro o que Paulo diz para a igreja de Corinto: não impõe, evangelista. Se dizer que impõe, está errado. Mas ele fala para a igreja de Corinto a respeito das coletas, sabendo que aquele que pouco semeia, pouco ceifará. E aquele que muito semeia, muito ceifará. É algo praxe. Quanto mais eu estou na presença de Deus, mais o pecado se torna passado. Como isso, evangelista? Quanto mais você está na presença do teu Deus, mais intimidade com Deus você busca, mais gana, mais vontade de aprender a tua palavra. Você não tem tempo para praticar a iniquidade. Percebe-se na Bahia, principalmente o pastor amigo meu falava: Oséias, eu sofro no carnaval na Bahia, metade da igreja não vem, até pastores se desviam por causa dessa festa da carne. No estado onde é o berço do candomblé no Brasil, onde um homem ACM bancava o candomblé, imagina o que acontece. Onde a cada esquina tem um canto, tem um terreiro. Ai, que linda a ala das baianas. Vigia, hein, irmão. Ela girando lá, vai ver o que quem gira, é pomba. Tão lindos vestidos, vai lá, deixa Satanás entrar na tua casa. A palavra do Senhor nos diz, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Não arrombo não bato, não dou, não empurro, eu bato, que eu sou educado. Quer abrir? Aí eu entro e começo a ter intimidade. Não quer abrir? Vou embora. Para encerrar a mensagem, Jeremias 51, você está em Jeremias ainda? Vamos comigo lá. 51, 8 e 10. Jeremias capítulo 51, versículo 8 e 10. Do 8 ao 10. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela. Tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a, e vamos-nos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu,
e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça. Vinde e contentemos em Sião a obra do Senhor. Isso é uma profecia. Não aconteceu depois que ele profetizou. Mas é uma profecia, sabe do quê? De libertação, de liberdade. Ei, amado, só entende o que é liberdade quem já ficou aprisionado. As pessoas oram e falam: Senhor, me dá liberdade. Vai começar a descer prisão para a sua vida, hein? Se prepara. Eu era jovem, trabalhava pela guardinha dos 16 aos 17 anos e 11 meses. Fiz prova para passar para a empresa. Na hora do gerente assinar a minha admissão como funcionário da empresa, a empresa perde diversos contratos. Não deu para assinar a minha admissão. A minha encarregada chega em mim chorando e fala: Oséias, não vai dar. Desculpa. Infelizmente a empresa perdeu diversos contratos e acabou. Até estou com medo de mim mesmo ser mandado embora. Após aquele tempo eu saí, fiquei desempregado, com quase 18 anos, difícil de achar emprego, pois tinha que ainda ter a reservista na mão. E falei: meu Deus, eu preciso comprar uma bicicleta, eu vou comprar uma bicicleta com a rescisão. Preciso andar por aí, eu não tenho carro, não posso tirar carta ainda, vou comprar uma bicicleta. Eu ia para a igreja, pegava a bicicleta e ia para a igreja. E desde a minha infância eu nunca tive uma bicicleta dada por meu pai. E meu pai olhava para mim de vez em quando e falava: eu não posso te dar nenhum bem material, porque você sabe da minha condição financeira. Mas se você falar para mim a respeito de estudo, eu vou fazer toda a força para tentar te ajudar. Vou comprar. E era assim mesmo. Precisava de um lápis, meu pai na hora me dava o dinheiro. Precisava de uma caneta, meu pai na hora me dava o dinheiro. Falava que era algo da escola, rapidamente ele arrumava um jeito. Mas ele falava: que os meninos da rua têm aí, eu não posso te dar. Que era na época videogames, bicicletas. E aí eu saio dessa empresa, compro uma bicicleta. E ele falava para mim: você vai aprender a dar valor para as coisas quando você ter e você comprar. E eu tinha um zelo com aquela bicicleta. Saía com ela, já chegava no lugar, catava um paninho que andava com ela, tirava a sujeira, pegava o óleo Singer, lubrificava a catraca dela, falava: agora tá boazinha. Qualquer probleminha que dava nela, eu já corria na bicicletaria. Olha, ela está com esse probleminha, quanto é que é a peça? Já arrumava ela. Sabe por quê? Foi através do meu esforço. Evangelista, por que você está dizendo isso? Só entende o que é liberdade quem já foi preso. Só dá valor ao suor aquele que trabalha. Meu pai era econômico, mineiro. Meu Deus. Era 2 luzes acesas. Para que a luz do quarto está acesa? Não tem ninguém lá. E eu falava: que velho chato. Meu Deus. Aí a conta de luz começou a chegar e eu tendo que pagar. Eu falava: hoje eu que falo, desliga aquela luz lá. Só dá valor quando você começa a sofrer pela causa. Só sabe o que é pastor quem é pastor. Eu não sei, eu não sou pastor. Só sabe quem é presbítero. O preço que se paga. Só sabe ele. Eu posso saber porque talvez ele converse comigo um pouco, mas eu só saberei realmente quando eu viver isto. Por que você está falando isso, evangelista? Ei, amado, por ti foi pago um alto preço. E por aqui eu encerro. Cheguei em Jesus de novo. Tento correr, mas não dá. Cheguei em Jesus de novo. Se ele não tivesse subido naquela cruz,
por conta própria e por vontade própria, as cadeias que nos prendiam não seriam quebradas. A prisão, sabe o que era proposto para nós antes da redenção da cruz do Calvário? O inferno. O inferno era proposto para nós. Mas e a lei do remidor, ao qual nós falamos hoje no encontro da mocidade? Uma das perguntas era sobre a lei do remidor, que Boaz vai lá e pega a Ruth. Jesus, sabe como que ele se remiu? Através do sangue e do sofrimento da cruz do Calvário. E amado, aquele ato que Jesus tem na cruz do Calvário, não é algo simples não é algo que nós narramos aqui e pronto, ficou, se perdeu. E amado, ele sofre, ele se joga, ele transpira sangue no Getsêmani. Ele passa por todo Jerusalém, subindo até o Gólgota, levando açoites, cuspiram na cara do mestre. O que ele fez? Nada. Isaías diz que como ovelha muda, ele nada falou. Nada ele fez. E aí pregam ele naquela cruz que não era para ele. Mas ele diz: Pai, que não seja a minha, mas que seja feita a sua vontade. E dão um cálice para ele beber. E aí ele bebe todo o seu pecado. Ele bebe toda a injustiça dessa terra. Ele bebe o que era preparado para cada um de nós. Ele bebe o inferno. Por amor de ti, por amor de mim. Ele bebe toda a depravação da raça humana. Sabe para quê? Para que nós estivéssemos hoje aqui. Ele refaz a aliança, ele fala: prisão mais nunca, liberdade para sempre. Ele acaba com a lei que decretava a morte, ele risca a cédula e fala: a minha graça eu dou. Nós só entenderemos o Evangelho, igreja, quando nós entendermos a cruz do Calvário. A partir dali, amado, o que nos é prometido? A cidade santa, a nova Jerusalém. Isso nos é prometido. E sabe o que isso significa? Liberdade. Você é livre, amado. Qual é o propósito que eu nasci, evangelista? É para ser rico? É para ter bens materiais? Não. Você nasceu para adorar o nome desse Deus que te deu a liberdade. Como eu adoro a Deus no momento que você acorda. Obrigado, meu Deus, mais uma vez o Senhor me dá a oportunidade de respirar e fazer a diferença neste mundo. No momento que você deita, obrigado, Senhor, porque por este dia você me susteve e eu te dou graça porque eu estou vivo. Como você adora a Deus trabalhando, todo mundo querendo enrolar no trabalho, você fala: eu vou fazer, porque a Bíblia diz, Salomão diz que eu tenho que fazer como se fosse para Deus. Eu não faço para a empresa, eu não faço para o patrão, eu faço para Deus. A liberdade do Senhor. E eu já vou passar para o bispo. Em nome do Senhor Jesus. A liberdade de adorar ao Senhor. O bálsamo da liberdade. O bálsamo que cura, que liberta. O bálsamo que prepara. Está passando neste lugar. E assim como a vida de Esther foi preparada, nós sabemos da história de Esther. Eu não vou correr, eu só vou lhe dizer que o povo judeu estava condenado porque tinha um homem lá que estava doido para acabar com o povo judeu. Mas através da vida dessa mulher, o povo judeu recebeu a liberdade.
E a liberdade do Senhor está neste lugar. O bálsamo do Senhor está neste lugar. Coloque-se de pé como o Senhor prepara, bispo, o Senhor faz o corredor. Coloque-se de pé, nós estaremos orando pela tua vida.